Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao canal Profeta do Bem. Se você não é inscrito, se inscreva no canal para mais vídeos. Acompanhe-nos diariamente. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito polêmico, os anjos caídos do livro de Enoque. Para quem não sabe, o livro de Enoque é um dos livros apócrifos. Apócrifos não estão na Bíblia cristã comum, mas por incrível que pareça, o nome Enoque é citado no livro de Judas da Bíblia cristã. Judas, o penúltimo livro da Bíblia. Vigias ou vigilante eram os anjos, assim chamados no livro apócrifo de Enoque. Estão divididos em dois grupos, os santos vigias e os grígoros, que são os vigilantes. Os grígoros ou vigilantes é como são chamados 200 anjos que abandonaram sua habitação original no céu e desceram à terra e se misturaram com as filhas dos homens. Vamos ler então Enoque, capítulo 15, versículo 1. Então, dirigindo-se para mim, ele falou e disse: Ouve, não se atemorize, justo Enoque, tu, escriba da retidão, aproxima-te para cá e ouve a minha voz. Vai, diz às sentinelas do céu, a quem enviei para rogar por eles. Tu deves rogar pelos homens, e não os homens por ti. Portanto, deves abandonar o sublime e santo céu, o qual permanece para sempre. Deitar-te com mulheres, vos corrompertes com as filhas dos homens, tomartes a para ti esposas, agistes igual aos filhos da terra e gerastes uma ímpia descendência. Os anjos vieram para a terra, se deitaram com as mulheres e tiveram os filhos que foram gigantes, que também são chamados de Néfilis. Depois disso, não se achou lugar para eles nos céus, e eles começaram a pedir para Enoque, que era um humano que tinha sido levado por Deus no céu, que se tornou o escriba de Deus, que Enoque pedisse a Deus pela volta deles, e Deus falou que não era dessa maneira que funcionava. Eram os anjos que intercediam pelos homens, e não os homens que intercediam pelos homens. Segundo Enoque, capítulo 7, versículo 9, os líderes desses anjos seriam Samiasa, que era o seu principal, Uracabarameel, Aquibeel, Tamiel, Gadreel, Ramuel, Danel, Aziqueel, Saraquinial, Azael, Armes, Batiraal, Anani, Zaveb, Samsavael, Ertael, Turel, Yomiael, Azaziel, também conhecido como Azazel. Estes eram os prefeitos de 200 anjos, e o conhecimento estava com eles. A história dos santos vigias. No Monte Hermon, que significa o Monte do Acordo, aliança, os 200 principais Grigori olharam as filhas dos homens e acharam que estas eram agradáveis, e aos seus olhos as desejaram. Neste lugar eles fizeram acordo entre eles. Todos eles sairiam e tomariam para si as filhas dos homens, todas as que desejassem, e se fossem punidos por isso, todos aceitariam o castigo por igual. Enoque 7, versículo 3. Então o seu líder Samiasa disse-lhes: Eu temo que talvez possais indispor-vos na realização deste empreendimento, e que só eu sofrerei por tal grave crime. Mas eles responderam e lhe disseram: Nós todos juramos. E amarraram-se por mútuos juramentos, e falaram que não mudariam sua intenção, mas todos teriam o mesmo destino. Então eles juraram todos juntos, e todos se amarraram ou uniram por mútuo juramento. Todo o seu número era 200, os quais descendiam de Ardes, o qual é o topo do monte Hermon. Os santos vigias foram depois enviados por Deus para castigar e tentar reorganizar o caos que os Néfilim, filhos dos Grígores, filhos dos anjos caídos, os Néfilim são gigantes, com as filhas dos homens causaram na terra. Na verdade, os Néfilis eram os filhos que nasceram da união entre os humanos e os anjos caídos. Segundo o livro de Enoque, estes santos vigias eram liderados por Miguel. Entre os seus 6 companheiros, todos eles arcanjos, estava Rafael, Gabriel, Uriel e Sariel. Estes são o nome dos anjos sentinelas. Uriel, um dos santos anjos, o qual preside sobre o clamor e o temor. Esse foi um dos anjos que castigou os 200 anjos caídos. Rafael, um dos santos anjos, o qual preside sobre os espíritos dos homens. Raguel, um dos santos anjos, o qual inflige punição ao mundo e às luminárias. Miguel, um dos santos anjos, o qual presidindo sobre a virtude humana comanda as ações. Esse é o mesmo Miguel também que expulsou Satanás do céu. Saraquiel, um dos santos anjos, o qual preside sobre os espíritos dos filhos dos homens que transgridem. Gabriel,
um dos santos anjos, o qual preside sobre Ixate, a serpente, sobre o paraíso e sobre o querubim. Alguns destes santos vigias são mencionados várias vezes na Bíblia e em outros livros de Enoque e Jubileus. Na Bíblia, alguns desses anjos são chamados de os 7 anjos do Apocalipse ou simplesmente vigias. Em outras terminologias, também são considerados os 7 anjos que têm autoridade para chegar a Deus a qualquer hora. O destino dos anjos caídos foi muito terrível. Eles tiveram que ver os Néfilis, que era a sua união que foi gerado entre ele e as mulheres, morrerem na frente deles, todos os seus filhos gigantes. Eles imploraram a Enoque que Enoque pedisse a Deus que Deus os restituísse ao seu lugar de origem, que era o céu. Mas Deus não lhes deu atenção a nenhum destes anjos e colocou todos eles em condenação eterna até o dia do juízo final, onde eles serão julgados e condenados para todo sempre. Alguns desses anjos foram trancados em vários desertos, inclusive há boatos de que esses anjos estão presos, alguns no deserto da Antártida e outros no deserto do Saara. E você, me diga o que achou disso? Interessante? Lembrando que isso faz parte de livros apócrifos e os livros apócrifos, por algum motivo, não estão na Bíblia que você lê, não está na Bíblia cristã. Até o próximo vídeo e obrigado! E não se esqueça de se inscrever para ajudar o canal a crescer.